Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Queria dizer a vocês que eu tive já a honra e a oportunidade de participar de outros eventos de inovação, mas com toda a autorização, licença dos meninos, mas não com um perfil tão feminino como esse, né? Então, acho que isso traz para a gente inspiração e traz para a gente também uma expectativa desse olhar com a lente feminina, num processo de inclusão também da nossa turma dos meninos, né? Teve um momento aqui, quando eu disse com um perfil tão feminino, alguns se entreolharam assim, mas todos nós temos, todos os homens, principalmente aqueles que eu escolhi para a minha vida, eu sempre procurei enxergar o lado feminino também, e essa completude é o que faz a gente e as pessoas serem felizes. Eu queria agora agradecer o convite, dizer que foi uma honra quando os organizadores nos chamaram. A Karine esteve lá no Instituto, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos no mercado de saúde, atuando mais no setor de saúde privado, mas a gente tem, de fato, assim, vivido no dia a dia um grande desafio que é, dentro do cenário atual, dentro da nossa realidade, fazer as transformações que o sistema precisa. Então, eu trouxe um pouco, algumas informações, algumas eu nem vou explorar tanto na apresentação, porque a ideia é dizer assim, que a gente combinou foi assim, todas essas mudanças, essas inovações, todos esses insights, né, essa inspiração vai partir de algumas informações, mas elas vão oportunizar transformações dentro do sistema de saúde, né? Dentro de um sistema que as pessoas que estão transformando, interferindo ou intervindo nele, precisam conhecer o que está acontecendo. E, certamente, algumas informações vocês já tiveram a oportunidade de lidar, mas eu vou ter a liberdade de resgatar no sentido de trazê-los. Antes disso, eu queria apenas, em um minuto, falar um pouquinho sobre o nosso instituto, até porque alguns produtos que podem sair desse grande encontro que a gente está tendo aqui, eles podem também vir a colaborar em alguns projetos lá do Instituto. Então, eu vou rapidamente só apresentar. O Instituto, ele é jovem, né? Ele foi idealizado em 2014, fundado em 2015, tem uma proposta de incluir e congregar toda a cadeia produtiva de saúde. Nós temos um compromisso de provocar transformações no sistema e, naturalmente, inovação faz parte da agenda do Instituto desde o primeiro momento da sua idealização. Como a Elo, nosso patrocinador, nós já nascemos querendo ser grandes, então temos aí querendo ser maior, e a gente trouxe para o Instituto e grandes instituições de saúde, né? Se vocês perceberem, a gente tem aqui instituições que representam prestadores de serviço, operadoras, a indústria, empresas de tecnologia. A ideia do Instituto é fazer a grande agenda do setor de saúde, né? Sair daquela ideia mais fragmentada e pensar o sistema e suas transformações de uma forma mais integrada. Trouxemos para a governança do Instituto grandes personalidades, grandes lideranças da saúde. Nosso presidente hoje é o Dr. Cláudio Lotenberg, que era presidente do Einstein e hoje está na United. O vice-presidente é o Dr. Giovanni Thierry, que é da USP. Temos, então, uma contribuição muito plural. Aqui eu não vou apresentar todo o conselho, mas a gente tem uma contribuição plural, não só de instituições e empresas, mas também de lideranças que podem e devem oportunizar que essas inovações que vão ser traduzidas e criadas aqui, de fato, possam ser aplicadas nesse sistema. Então, a gente traz aí também essa missão de transformação e a contribuição da sustentabilidade do sistema, tanto na público como privado. E aí, pensando já na nossa agenda, quando a gente pensa saúde, a gente precisa saber do valor que a gente está cuidando, né? Quando a gente criar, pensar, idealizar as mudanças que a gente quer fazer, a gente precisa saber que impacto elas vão trazer. E aí a gente tem
nessa matriz de importância e insatisfação, já um tema interessante, né? A saúde é um dos temas mais importantes na visão da sociedade, que deve ser pensado não só pelo governo, mas pela própria sociedade, e ela também é um tema que causa hoje a maior insatisfação. Então, todo o pensamento de qualquer solução, de qualquer inovação, a gente tem que pensar também nessas duas expectativas, né? Traz uma resposta às expectativas da sociedade, da mulher, etc., e também no sentido do impacto que ela pode trazer de benefício para o sistema, né? É importante a gente saber também como é que estão os recursos dessa área que a gente está aqui se propondo a passar um final de semana pensando em mudanças e transformações. Hoje, o nosso país, ele já aplica 9% do seu PIB em saúde, e a gente sabe que os resultados não são adequados, né? Então, nós estamos aí atrás, né, com resultados menores dos países semelhantes, né? Temos um impacto, o resultado dessa aplicação, quando a gente pensa em gastos totais, ele é representativo, mas quando a gente pensa em aplicação per capita, a gente vê que a gente está bem atrás dos outros países no mesmo que desenvolve, que aplica o mesmo nível de disposição do seu PIB, né? E a gente vê também assim, que, em termos de expectativa de vida, nos últimos anos o país cresceu bastante, mas quando a gente faz o comparativo com outros países que fizeram um esforço semelhante, a gente vê que ainda tem um bom dever de casa para a gente construir. Então, a gente tem hoje um sistema que a gente quer provocar transformações, que a gente quer provocar mudanças, mas que traz, além da insatisfação da sociedade, aqueles que mantêm esse sistema também estão enfrentando problemas importantes, né? Como a gente tem aqui um governo que cresce, que a arrecadação diminui e que a necessidade dos recursos aumenta, a gente tem as famílias cada vez mais tendo que desembolsar recursos para a saúde, e a gente tem também aí as empresas, né, já gastando mais de 12% da sua receita com a saúde. Um cenário econômico que desemboca ou que agrava essa situação, e um cenário também, infelizmente, de um crescente desemprego decorrente do cenário econômico, que impacta fortemente no nosso sistema, né? Tanto no sistema público, na sua sustentabilidade, como também no sistema privado, porque o desemprego ele tem ocasionado, inclusive, uma diminuição importante daquelas pessoas que são assistidas pelo sistema privado, né? E vocês têm acompanhado esses dados. Essas informações elas são apenas para a gente estimular que essas criações e essas inovações elas considerem esse cenário de sustentabilidade financeira do sistema que a gente está se propondo a interferir, né? E causa, naturalmente, essa situação ela causa um impacto importante no sistema público, que já é subfinanciado. A gente vai concluindo essa primeira parte de cenário do sistema para entrar mais na nossa agenda, mas ainda quero fazer uma lembrança para os senhores e para as senhoras. Quando vocês quiserem pensarem nas mudanças, ou na proposta, ou naquilo que vocês vão trazer aqui no final do dia de amanhã, a gente tem que pensar o seguinte: tudo que eu pensar e idealizar, eu tenho que saber que vai interferir no sistema que é altamente regulado por duas agências reguladoras e que interferem, sim, de uma forma importante nos dois sistemas, né? Nos dois sistemas. Então, a gente tem aí uma ação, além de todo o arcabouço legal, tem resoluções e tem ações que devem ser percebidas por vocês. Por exemplo, a gente até fala um pouquinho mais na frente, quando a gente pensa em telemedicina, a gente tem, por exemplo, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe aqui no Brasil uma prática que mundialmente tem oportunizado acesso e qualidade, né, na área da saúde. Então, tem questões de ordem regulatória que vocês precisam realmente também estarem atentas. Bom, o nosso público-alvo de criação desses 2 dias é interessantíssimo a gente saber que é um grupo muito expressivo da população mundial. O Brasil hoje ocupa o 5º lugar em população feminina no mundo. Isso é muito interessante, gente, porque a gente tem aí, em números absolutos, a 5ª maior população feminina quando a gente fala e pensa
em público, nas sociedades, os top 10, o Brasil está aí muito bem posicionado. Portanto, a gente tem um público-alvo importante, expressivo e ansioso por soluções. Eu queria só voltar aqui para falar, não quero encher muito o saco de vocês com gráficos, mas eu acho que, a partir desse gráfico, a gente faz 3 reflexões. Quando vocês pensarem em soluções inovadoras, é importante a gente saber que a gente está passando por 3 momentos importantes no Brasil e no mundo. São 3 transformações, 3 transições que têm um impacto importante no Brasil e no mundo. A transição tecnológica, e essa certamente vocês conhecem bem melhor do que eu, a transição demográfica e a transição epidemiológica. Então, todas essas transformações, esse investimento em inovação, tem que considerar essas 3 grandes transformações que o mundo passa, porque elas têm um impacto importante na vida e na saúde das pessoas. Aqui a gente traz uma projeção de como vai estar a população. Eu sei que no momento seguinte vocês vão ter uma fala sobre envelhecimento, mas não tem como a gente falar em impacto em saúde sem falar sobre as tendências. Então, eu vou falar muito rapidamente, e, claro, vou deixar a pessoa que tem um conhecimento mais específico desse tema se aprofundar com mais assertividade. Então, a gente tem hoje um país que está envelhecendo. Nós temos aí, de fato, assim, uma mudança no perfil demográfico e, consequentemente, uma mudança no perfil epidemiológico, ou seja, muda a pirâmide etária da população, muda também o perfil de adoecimento daquela população e muda o perfil de necessidades de saúde daquela população. Então, quando a gente pensa em ações de inovação, quando a gente pensa em interferir com tecnologias inovadoras, é importante a gente saber qual é a necessidade daquela população. Como é que perfil de mulher vai se interessar por aquilo que a gente inovar e criar aqui no nosso encontro. E aí a gente fala sobre um outro ponto de reflexão. Quando eu falei da mudança epidemiológica, a gente está falando o quê? Na mudança também de apresentação do perfil de doenças com essa variação de faixa etária. Então, hoje, o grande desafio do século é envelhecer, não envelhecer e ficar velhinha, é envelhecer e ser assim, vó de 5 netos, mas assim, se sentindo com toda a energia do mundo para começar qualquer grande mudança na minha vida, como eu me sinto hoje. Mas envelhecer com qualidade de vida. Mas o fato é que essa mudança no perfil etário e epidemiológico, ela traduz também numa situação que a gente tem que conhecer para saber como intervir e para saber como contribuir com as nossas inovações. E aí a gente trabalha aqui, aqui a gente traz para vocês, eu vou deixar esse material, onde vocês percebem nas diversas faixas etárias da população, e aí também da mulher, onde a gente diz assim, olha, a partir dos 65 anos, a gente tem pelo menos, quase 80%, 79% das pessoas têm pelo menos tem pelo menos uma doença crônica instalada. Então, a gente, acho que foi a Karine que falou no início sobre promoção de saúde e prevenção de risco. Então, hoje já tem muita coisa sendo feita, como a própria Karine colocou, mas tem muito espaço para a criação de como é que a gente pode manter essa população envelhecendo, sim, mais ativa, saudável e cuidada. E é isso que eu acho que vocês vão se debruçar aí nesses 2 dias. Outro momento importante é saber que esse envelhecimento, existe uma feminização do envelhecimento, existe um estudo do IBGE que indica que, em 2060, nós teremos 7,6 milhões de mulheres a mais do que homens, então existe uma tendência. Meninos, vocês têm muita sorte, vão ter muitas meninas acompanhando vocês até o final da vida, e a gente tem aí um outro dado importante, é que a mulher ela tem acompanhado essa evolução e tem também participado de uma forma importante na parte de conhecimento. Então, não é à toa que hoje nós estamos aqui num evento chamando homens e mulheres para pensar saúde da mulher. Então, essa ideia e esse estudo, ele indica que nas diversas fases da vida da mulher, ela vai estar atuando e fazendo e participando dessas transformações. Aqui fala da necessidade do fortalecimento da autoestima
e da autonomia feminina, que eu vou deixar para a nossa colega que certamente vai falar de envelhecimento, se aprofundar com mais legitimidade, e fala aqui também da necessidade da sociedade estar atenta a esse potencial do público feminino. Essas mudanças trazem grandes transformações para o sistema e exige o quê? Intervenções diferentes. E é isso que a gente vai provocar nesses 2 dias aqui, através do trabalho de vocês, né, a oportunidade de provocar essas intervenções. Então, a gente tem hoje uma necessidade de saúde da população como um todo e da população feminina, e tem um sistema de saúde organizado lá fora, entre hospitais, clínicas, médicos, preparadíssimos com toda a tecnologia avançada, alguns até com a melhor tecnologia, a mais avançada do mundo, mas num modelo de assistência organizado para o século passado, para atender a perfil e a demanda de saúde do século passado. E um dos grandes desafios, e talvez aqui, nessas discussões desses 2 dias, a gente possa evoluir para que grandes desafios, que grandes transformações a gente precisa provocar, inclusive, no sistema de saúde, para preparar esse sistema para que, de fato, atenda o idoso. Hoje, os nossos hospitais, nossas clínicas, os profissionais não estão preparados para atender o idoso, não estão preparados para atender a mulher. Né? E não estão... Você tem um mesmo protocolo para qualquer sexo, para qualquer faixa etária, para qualquer demanda. Então, a gente precisa repensar esse sistema, e eu não tenho dúvidas que a tecnologia é uma grande aliada nessas transformações. Quando vocês pensarem em soluções, tem um cenário também que eu acho que tem que ser levado em conta, né? Nós, quando falamos em prevenção de doenças e promoção de saúde, a gente está falando num contexto de um sistema que trabalha hoje com os 3 tipos de doença ainda. A gente vive essa tripla carga de doenças, né? Então, nós temos aí as doenças crônicas, onde a gente tem uma prevalência importante, temos que ter um sistema e temos que ter soluções para as doenças infecciosas, né? Nós tratamos aí, lidamos com doenças crônicas e, ao mesmo tempo, lidamos com dengue, né? Com chikungunya. Então, que tipo de alternativas a gente pode oferecer para que essa população, ela, de fato, também tenha essas questões minimizadas? E as causas externas, que, embora tenha se estabelecido nos últimos anos, é um grande desafio para a saúde também. O Brasil, e aí a gente entra um pouquinho já nas questões de provocação da inovação, e aí, quando a gente fala em inovação, é um tema riquíssimo. A gente sabe o quanto traz de janelas na mente, no sentido de buscar essas soluções, e aí a gente enxerga como é que está o nosso país hoje. É importante vocês saberem o tamanho da nossa responsabilidade, no sentido de se reposicionar ou de se posicionar em relação a esse tema. O Brasil, hoje, ele está atrás ainda dos países emergentes, né? Essa nota daqui é uma nota de competitividade e inovação, ela leva em consideração 6 pontos. Olha só que interessante. Leva em consideração capital humano, capacidade de inovação, empreendedorismo, infraestrutura em TI, políticas econômicas e performance econômica. Quando você vê a nota do Brasil, ela fica muito ainda atrás de alguns países emergentes, né? E o que mais traz de preocupação é que esse estudo ele fez uma avaliação em 10 anos de como foi a variação dessa nota, e a gente vê que a celeridade desse processo ainda, isso é um ponto de preocupação, mas é um ponto de estímulo também. É um ponto que demonstra que ainda há muito o que se fazer quando o tema é inovação no país. E aqui eu acho que é importante também destacar que o país, no ambiente da pesquisa, tudo que vocês vão criar, tudo que vocês vão idealizar e aplicar, certamente vocês se inspiraram em alguma pesquisa, né, em alguma evidência científica que traz o resultado em qualidade e custo. E a gente também, no Brasil, ainda tem muito que caminhar. A gente tem, hoje, ainda um ambiente é um ambiente promissor, é um ambiente em crescimento, mas ainda muito a desbravar, e contando com a colaboração e com eventos como estes para fazer esse tipo de provocação.
né? Uma das questões que a Karine pediu para a gente trazer também é como é que a saúde tem traduzido ou tem tratado essas questões de tecnologia, da inovação, dentro da sua agenda, né, Karine? E aí a gente trouxe aqui alguns estudos que a gente tem feito no Instituto, apoiados aí. Aqui a gente fez esse estudo apoiado pela consultoria, pela McKinsey. Acabamos de formular uma agenda de transformação para o país. O tema inovação é um desses capítulos, e esse ano de 2017 é um ano de aplicação. E aqui um pouco do que a gente tem visto, e a Karina foi muito feliz quando ela disse: a gente tem visto muita coisa, mas tem visto muita coisa de mais do mesmo, e esse tipo de evento é que pode fazer, não só agregar valor, mas também ampliar e abrir as nossas mentes para essas outras mudanças que podem ocorrer, né? Então, hoje a gente tem algumas experiências interessantes que consideram a conectividade e o cogerenciamento do paciente, né? Isso trabalha com agendamento de consultas, trabalha com telesaúde, essa já é uma realidade, tanto no sistema público e no sistema privado. A gente trabalha já com algumas experiências, né? Com a Big Data, a gente tem aí também a combinação importante de pacientes. Não tem como você pensar inovação, organização, estímulo de crescimento e inovação no sistema, se a gente não pensar em dados e informação. Como traduzir isso em benefício, como traduzir isso em ações inovadoras que, de fato, impactem no sistema. Monitoramento remoto, automação. Aqui eu trouxe alguns exemplos onde a gente tem, hoje, a saúde sendo alvo de propostas e projetos no campo dos implantáveis, né? Certamente pode sair alguma grande ideia, alguma grande proposta nesse ambiente, nesses 2 dias. De tecnologia vestível, vocês conhecem esse tipo já de alternativa, ingerível e portátil, né? A gente trouxe aqui alguns tipos, né, de monitoramento remoto, como é que essas tecnologias têm se apresentado, e talvez isso aqui até já possa ser adicionado com algum conhecimento, e vocês, sendo da área, certamente, de uma forma mais adequada, né? Então, essa questão da automação, da organização das informações do paciente, da intervenção antes, né, você fazer o gerenciamento de risco, acho que está na próxima, acho que é na outra. Aqui, fazer o gerenciamento de risco de pacientes, interferir, e a tecnologia agregando valor e interferindo no cuidado, antes que esse paciente venha a ter uma situação mais crítica posteriormente. Esse exemplo daqui, por exemplo, aliás, é de um jogador de 28 anos que está prestes a ter problemas cardíacos, e a tecnologia, ele já tem aí o aviso de que, olha, você acende um sinalzinho vermelho, onde ele já aciona toda a parte, o cuidado que ele deveria ter remoto, e aí ter como atuar de forma a se antecipar a essa situação de risco, né? Aqui a gente tem também outro caso, onde a tecnologia faz o apoio à saúde, e aqui de uma senhora de 80 anos, onde ela tem todo o monitoramento também de horários de tomar medicação, das suas taxas, as informações que ela precisa para poder acionar o apoio e o atendimento médico. Então, essas são alternativas que a gente vem ocorrendo na saúde. Para finalizar, eu vou destacar também essa experiência interessante que a Philips fez na Holanda, né, onde ela coloca monitoramento remoto em pacientes cardíacos, envolve essa tecnologia sendo utilizado com envolvimento de hospitais, de cardiologistas, de empresas de home care, de operadoras, ou seja, envolve toda a cadeia produtiva na organização desse cuidado, e tem resultados importantes de satisfação dos pacientes e também de impacto no sistema. E aí a redução de custos não é o objetivo, mas é importante para que essa tecnologia tenha sustentabilidade e que promova também, além da qualidade da assistência, a perenidade dessa mesma assistência com qualidade. Finalizando já uma experiência na Alemanha, onde a gente tem
uma tecnologia que faz a gestão de risco e que já acena, aqui no caso para as operadoras, mas poderia ser para qualquer coletivo, cuidado, quem são aqueles pacientes críticos que têm uma probabilidade importante de terem um processo de criticidade posterior e possibilitando internação e até desdobramentos piores na saúde das pessoas. Então, essas tecnologias elas vêm ajudando, né, e apoiando sempre nesse sentido e sempre nesses dois focos, né? O foco mais importante é a qualidade da assistência, né? O melhor desfecho de saúde, a satisfação do cidadão, no caso aqui, seria pensar inovação da mulher como centro das atenções do sistema, né? E também sem perder de vista a questão da sustentabilidade desse mesmo sistema. Eu trouxe para vocês também, só para a gente ter como inspiração, outros países do mundo que têm investido bastante na parte de integração de dados, de prontuários eletrônicos, mostrando aqui que a variação dos países que a gente traz, eles fizeram escolhas diferentes, não existem escolhas certas ou erradas, as escolhas elas têm que estarem alinhadas com cultura, com informação, com a organização de cada sistema, né? Mostra que, nesse sentido, o Brasil também ainda tem um dever de casa importante para fazer, né? Quando a gente fala em informação de dados e organização de informações, a gente ainda está bem aquém em relação a outros países no que se refere a posicionamento, a esse desafio de organizar a informação, tanto no sistema público como privado. É um campo também bastante rico de colaboração. E, por fim, né, a gente também não vai falar só das notícias ou das nossas carências, mas falar também da evolução, né? O telesaúde no Brasil ele vem crescendo, tanto no sistema público como no sistema privado, apesar de algumas dificuldades. Eu falei no início da resolução do CFM, que tem restrições sobre a telemedicina, né, mas que isso vem sendo resolvido e ajustado por algumas organizações. Eu trouxe aqui no setor privado duas experiências. Bom, primeiro, a gente tem tido uma colaboração importante, eu acho que isso é inspirador também para vocês que estão aqui, de algumas startups que têm pensado essas soluções junto com o sistema privado e com o sistema público, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que as entregas e os resultados e a colaboração que vocês vão dar para o sistema, a partir da construção do trabalho de hoje e de amanhã, com certeza vai estar aqui nessa nossa apresentação no próximo evento que a gente participe, porque tenho certeza que tem essa colaboração e as startups têm, assim, têm evidenciado e apontado muitas soluções. Eu trouxe o exemplo da medicina, que trabalha numa proposta interessantíssima de organização da atenção primária, do setor privado, e também trouxe aqui a experiência do Einstein, né, que trabalha também hoje, tem algumas soluções em telemedicina que já com resultados bastante importantes. No setor público também, a gente tem o programa Telesaúde Brasil Redes, né, que vem tendo resultados interessantíssimos, com uma boa evolução nos últimos anos, e alguns estados, inclusive, com destaque nessa evolução. Bom, gente, a gente tem, aí já finalizando, a gente tem esses dois dias muito ricos. Eu tenho certeza, a minha ideia era trazer informações que pudessem fomentar reflexão, mas principalmente nas decisões que vocês vão precisar tomar nesses 2 dias. Vocês têm acompanhado, durante essa Semana da Mulher, no Dia Internacional da Mulher, no Mês da Mulher, no Ano da Mulher, no Mundo da Mulher, os grandes desafios que a gente precisa enfrentar para que a gente possa, de fato, ter essa participação e essa atuação que a mulher deseja, não só deseja, mas como e também merece ter na nossa sociedade. A gente ouviu muito falar em igualdade de gênero. A gente aí mostra que tem um estudo da McKinsey Company que diz que
igualdade de gênero poderia acrescentar 28 trilhões ao PIB global até 2025, se houvesse ou se houver essa agilidade das propostas de igualdade de gênero. Tem situações, vocês certamente, aqui eu destaquei algumas, mas vocês certamente acompanharam na mídia, tanto no jornal, na televisão, mostrando ainda, mostrando todas as conquistas que nós mulheres já conseguimos durante todos esses anos, e também os grandes desafios que ainda estão por vir, né? E aí a mulher trabalhadora, a ocupação da liderança, não só da mulher, mas também dos negros, que ainda têm uma ocupação nas lideranças das empresas de uma forma ainda pouco expressiva. A gente tem muita coisa ainda para conquistar. E na saúde, que é o nosso bem maior, eu acho que a mulher ela tem que ter essa sua agenda para o sistema. A gente tem que construir soluções e propostas que provoquem reflexão, não só a nossa necessidade, mas a necessidade da mulher trabalhadora, da mulher usuária do Sistema Único de Saúde, da mulher usuária de operadoras de saúde, da mulher em todas as suas faces. É importante que as reflexões, as soluções, as inovações, tudo que a gente pense nesses 2 dias, perceba a mulher, né, não só como aquela pessoa que precisa ter um monitoramento, que precisa ter uma ação ou um acompanhamento, ou aquela senhora que precisa ter uma assistência, mas que veja essa mulher na sua integralidade. E a integralidade não é só na questão da integralidade na visão médica, mas é a integralidade psicossocial, espiritual, a mulher em todas as suas versões. E que essas mudanças e que essas propostas que vocês apresentem, que elas de fato tragam transformação, que tragam as propostas mais ousadas que a tecnologia podem trazer, mas que não perca de vista a humanização que precisa para o cuidado da saúde, seja da mulher, seja do homem, de qualquer pessoa que está nesse sistema e que precisa desse nosso olhar. A humanização, o toque, o amor, o carinho, toda essa sensibilidade da essência feminina, sejamos nós homens ou mulheres, a essência feminina aqui na expressão da humanização, que esteja presente em todos os resultados que vocês conseguirem construir de hoje para amanhã. Porque eu, como mulher, como mãe e como avó, eu sei que é preciso ter força, ter raça e ter gana sempre, mas é preciso também ter manha, graça e sonhar sempre. Sonhem, realizem seus sonhos e sejam felizes. Obrigada, e eu fico à disposição.